Sou João Nelson Otto, de Porto Alegre, um dos pastores. Quero compartilhar sobre o meu encontro com Cristo, como Ele passou a viver em mim. E um salmo que é marcante na minha vida é o Salmo 1, que assim diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando eu não andava ainda com Cristo, numa certa manhã acordei com ressaca e eu acordei com uma impressão de Deus que eu deveria ler o Salmo 1, e eu não era de ler a Bíblia, e até foi-me dito que eu deveria ler o último versículo, eu não me lembrava se era o 5 ou se era o 6. É interessante que esse salmo termina no versículo 6. Então Deus me deu o salmo, o número do salmo e do versículo. Isso mexeu muito comigo. Principalmente aqui diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o Senhor conhece o caminho daqueles que são de Cristo, mas o caminho dos ímpios, daqueles que não andam com Cristo, perecerá. E veio para mim que o Senhor me conhecia, como o Senhor te conhece, nos conhece. E aquilo mexeu muito comigo. Eu levei como um susto. O Senhor me conhecia e também fiquei maravilhado disto. E aqui diz que o caminho dos ímpios, que eles não têm Cristo, perecerá. E me veio assim, que eu estava no caminho de morte. Então o Senhor estava falando comigo. E naquela ocasião, eu falei com um primo e disse para ele, como é que se converte? E ele falou, tu vai te converter. Mas não falou nada de Cristo para mim. E eu estudava na época na Unicinos, fazia jornalismo, publicidade e também fazia um seminário metodista, mas não para ser pastor, porque não era convertido, mas fazia porque podia dar aula de filosofia, de psicologia, por aí. E lá tinha um professor, pastor, Robert Curry, ou Bob Curry, que hoje está com o Senhor, e ele perguntava para mim, como é que tu estás com Deus? E eu fugia. Dizia, tá tudo bem, fugia dele. E um dia ele marcou uma entrevista, entre as vistas ele mesmo. E ele perguntou para mim, como é que tu estás com Deus? Naquela hora eu fui tocado pelo Senhor. Eu me entreguei a Cristo. E eu saí daquele seminário, daquela sala de aula, transformado. Interessante que eu cheguei em casa e falei para o meu pai era um pastor metodista, e eu falei para o meu pai, estava no escritório, disse assim, pai, eu me converti e eu vou ser pastor. O pai olhou para mim como se fosse uma coisa até meio natural do que aconteceu. Mas ali eu tive esse encontro com Cristo. E esse Salmo 1, é um salmo que o Senhor tem falado muito comigo. E ele começa dizendo, é um salmo, lógico, que abre o livro dos Salmos. E ele fala, bem-aventurado ou feliz o homem. E aqui mostra como é que esse homem pode ser feliz. E aqui ele faz uma comparação, no caso, com o justo, o que tem Cristo na sua vida, e com o ímpio, que não tem Cristo na sua vida. Podemos assim dizer. E diz no versículo 13, faz uma comparação. Ele, aqui no caso, o justo, ele é como árvore
plantada junto à corrente de águas. E quanto ao ímpio, ele diz, eles são como palha. Então, quando diz assim, que o justo, aquele que é de Cristo, é como árvore, fala de algo que tem vida. Que tem vida, vida com Deus. E aqui no Salmo que nós lemos, vemos que nós temos vida quando nós andamos no conselho de Deus e não no conselho dos ímpios. E nos valores de Deus. Agora, a outra comparação é que os ímpios são como palha. Palha fala de coisa morta, que não tem vida. E quando é que não tem vida? É quando nós não andamos no conselho de Deus e nos seus valores, mas andamos no conselho do ímpio. E quero destacar principalmente o versículo aqui 3, que depois diz que ele, o justo, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse versículo do capítulo 1 do Salmo, versículo 3, ele tem um paralelo em Jeremias 17:8, que diz, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aqui então diz que aquele que é o justo, aquele que é de Cristo, que é como árvore que tem a vida então, que anda no conselho de Deus e nos seus valores, não anda no conselho dos ímpios, ele diz que é como árvore plantada junto às correntes de água. E água na Bíblia nos fala da vida do Espírito Santo. E tanto aqui neste versículo 1:3, como em Jeremias 17:8, diz que as suas raízes se estendem para o ribeiro, para essas águas. Então os frutos vêm, e as suas folhas não murcham até no tempo de sequidão. E eu fiquei pensando sobre essas raízes, falam da nossa vida, falam das nossas inclinações, dos nossos sonhos, nossos desejos, falam das nossas decisões, nossas prioridades, que devem se estender para essas águas do Espírito Santo. Daí então nós vamos tirar vida, nós vamos encontrar alegria, vamos encontrar esperança, expectativa. E mesmo no tempo de sequidão, de provação, de tentações, quando nós estendemos nossas vidas para esses ribeiros, dessas águas do Espírito, e o Espírito veio para nos revelar a Cristo, todas as suas riquezas, suas bênçãos, então daí nós tiramos a vida que nós precisamos viver com Deus a cada dia. Então, posso dizer que em Cristo encontrei a vida verdadeira, a vida abundante, a vida eterna, e Ele é a minha vida, como deve ser a nossa vida. Quero abençoar vocês com essa palavra, que assim venhamos a viver em Cristo, e tão somente para Cristo, usufruindo de toda a sua vida, sua riqueza e as suas bênçãos. No nome de Jesus. Amém.